3, 2, 1. Olá pessoal, meu nome é Júlio Braz. Hoje na aula do curso de inspetor de pintura, de inspeção de pintura, nós vamos ver, vamos aprender como fazer a utilização correta do Holiday Detector via seca, ok? Toda inspeção, quando eu vou iniciar, eu costumo ir à norma Petrobras, N13, e no item 6, que é o item inspeção, eu busco informações para a inspeção que eu procuro. Então, se eu for eu estou utilizando a norma 13, revisão M, tá? M de Maria. Quando eu vou no item 6 da norma Petrobras, está aqui inspeção, eu vou procurar no subitem a inspeção que eu desejo fazer. No caso, descontinuidade, eu encontro no item 6.8 dessa norma, tá? Além de me indicar que o teste deve ser executado conforme a ABNT 16172, ela determina também a utilização tanto do via seca quanto do via úmida. E isso aí é separado pela espessura do esquema de pintura. A norma aqui, a norma 13, diz que todo esquema de pintura com 300 microns ou menos deve ser feito via úmida. E acima de 300 microns, então nós utilizamos o Holiday Detector via seca. Tá? E hoje, a aula de hoje é com o Holiday Detector via seca, então vamos nos atentar só a isso. Conforme a indicação da norma 13, eu busco minha BNT 16172, ela trata de revestimentos anticorrosivos, determinação de descontinuidades em revestimentos anticorrosivos aplicados sobre substratos ou superfícies metálicas, né? Primeira coisa que me interessa na norma é verificar o aparelho. A aparelhagem via seca são instrumentos com tensões variáveis, tá? Não é uma tensão contínua, então não tem um risco maior de uma fatalidade com choque, enfim. Com os seguintes acessórios: eletrodo de alta tensão com manopla de segurança para suporte da vassoura metálica. Mola espiral metálica, ou no caso de se fazer essa inspeção em tubulação. Os instrumentos com faixa de 500 a 5.000 volts são selecionados para os revestimentos anticorrosivos com espessuras de 300 a 1.000 microns, que é a nossa realidade. Revestimentos acima disso vão usar tensões superiores a 5.000 volts. Mas no nosso caso, o que nos interessa é revestimento de 300 a 1.000 microns. Então, a tensão que nós vamos usar nos nossos equipamentos, ela varia de 500 a 5.000 volts. Bom, então uma vez identificado o aparelho, como nós vamos fazer, qual é o passo a passo dessa inspeção? Isso a gente vai ver na ABNT, ABNT 16172, eu estou usando a revisão de 2014, tá ok? A primeira coisa que nós devemos fazer é selecionar uma área isenta de falhas e defeitos, tá? Eu vou calibrar primeiro o meu equipamento, para depois fazer a inspeção. E eu vou calibrar ele numa área isenta de falha, e onde a espessura dessa área seja idêntica ao determinado pelo procedimento de pintura. Uma vez escolhida essa área, eu vou fazer o aterramento do equipamento com a presilha jacaré, vou demonstrar para os senhores mais adiante, e vou iniciar esse ensaio com uma voltagem de 1.000 volts, tá? Subindo de 500 em 500 volts até atingir o disparo sonoro do aparelho.
Quando houver esse disparo, ou seja, a indicação de que o aparelho está encontrando descontinuidade, eu retorno 500 volts e aí sim, já retornado 500 volts, eu atuo em toda a área fazendo a inspeção. Tá? Caso eu chegue a 5.000 volts, não atinja nenhum ruído sonoro, o aparelho não deu sinal sonoro, não dispare, né, o som de alerta, então eu continuo a fazer a inspeção com 5.000 volts em toda a área. Tá? Então vamos lá, liguei o aparelho em 1.000 volts, passei na área selecionada, não deu nada, não apitou, eu vou aumentar para 1.500, continuou sem dar nenhum disparo sonoro, eu aumento para 2.000 volts, chegou em 2.000 volts, passei o Holiday, a vassourinha metálica, deu um disparo sonoro, eu volto 500 volts, ou seja, eu jogo para 1.500, eu retorno para 1.500 e faço a inspeção com esses 1.500. O aparelho, outra coisa que a norma pede é que nessa passagem do Holiday Detector, ele seja feita numa velocidade aproximada de 20 centímetros por segundo. Tá? Quando o sinal sonoro for disparado, nós vamos verificar também que um pequeno raio elétrico sai do pelo metálico da vassoura de encontro ao corpo de prova. Isso vai nos indicar visualmente exatamente onde está a porosidade, onde está a descontinuidade, e é o local que nós vamos marcar para depois mapear essa falha, essa descontinuidade e pedirmos a correção daquela área. Tá? Então, o passo a passo é esse, ele é dado pela BNT 16172, no item 4.2, nós vamos ter o passo a passo de como executar esse ensaio. Agora eu vou fechar a câmera, nós vamos para o corpo de prova executar a prática desse ensaio. Pessoal, então vamos lá. Isso aqui é um dos componentes do Holiday Detector via seca, a gente chama vulgarmente de vassourinha, né? Você vê que ela tem as suas cerdas metálicas, uma bateria de carga intermitente, não é carga contínua. Aqui eu tenho o fio que eu vou fazer o aterramento, tá, do meu corpo de prova. Aqui a garra jacaré. Então a gente vai fazer agora a ligação, vai montar. Apesar de que, normalmente, para quem vai fazer prova, já recebe isso montado. Mas agora para os inspetores, para os colegas aí que ainda não fizeram uso, às vezes não fizeram uso desse modelo, conhecem outro, vamos fazer aqui a ligação do equipamento. Primeiro, ligar a fonte ao equipamento. Nessa lateral aqui, ok? Eu sem óculos, eu não sou ninguém. A vassourinha, o Holiday Detector,
vai ser plugado aqui, nesse local. Tá? Tá plugado. O equipamento está desligado, tá? Não liga aí no equipamento, até porque eu estou sem meus EPIs aí, né? E agora eu vou fazer o aterramento do meu equipamento. Agarra a boca de jacaré, um lado do equipamento sem tinta, tá? E a outra extremidade vem no equipamento, do lado de cá. Vou virar, vocês me dão licença, só para fazer a ligação. Entrou, aí a gente aperta, tem não soltar. Bem travado. Bom, o equipamento está todo montado, está desligado. Não deixe nunca de utilizar óculos e luva para evitar aí qualquer dano à sua saúde, qualquer acidente. Apesar de ser uma carga intermitente, é uma carga relativamente alta e a gente não quer se acidentar. Vou ligar o equipamento. Vou colocá-lo em 1000 volts, como é solicitado, né? Aqui, 1.0, aqui significa 1000 volts. Equipamento ligado. Vou fazer o teste, ver se está funcionando. Teste sonoro, eu toco a vassoura na garra, vai fechar o curto, então o sinal sonoro está ok. Eu anteriormente já passei por aqui o meu medidor de película seca e eu separei essa área aqui, ó. Tá? Então eu vou passar para vocês. 1000 volts. Vamos sair da área aqui. Não apitou na área, subo mais 500. Na área aqui. Apitou em 500, 1500. O que eu faço? Volto para 1000. Volto para 1000 volts e agora eu vou fazer meu ensaio. Vou pedir para chegar um pouco mais perto a câmera. Uhum. 20 centímetros por segundo. Vou mapear toda a área. Opa! Opa!
Então eu sei que nessa linha aqui tem uma descontinuidade, mas onde está? Está aqui, está aqui, está aqui. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Com a ponta, achei. Agora olhando para um raiozinho que ele solta, vou pedir para a câmera dar a volta aqui. Vou tentar mostrar para vocês não só o disparo sonoro, mas o raiozinho que sai me indicando o ponto que deve ser reconstituído aqui. A câmera consegue pegar? Por favor, apaga a luz, desce a luz. Pode falar. Então agora eu baixei a luz, ver se vocês conseguem visualizar o raio que sai do material metálico, da vassoura metálica, indicando o local que deve ser reconstituído. Ó. Tá vendo aí, gente? Então eu vou marcar esse local para depois mapear ele. Eu tenho que mapear e fazer o meu relatório, né? Então agora eu vou marcar o local. Aqui. Para depois fazer o mapeamento disso aí, né? Vou continuar meu ensaio. Opa! São as bordas. Vamos desconsiderar essas bordas. Estão vendo aí, né? A nova descontinuidade? Além do sinal sonoro, nós temos o apontamento do feixe elétrico, que vai exatamente no local da lá. Vamos continuar a fazer a inspeção, né? Desconsiderando as bordas. Aqui, ó. Olha o ponto encontrado, ó. Vamos ver aqui, marco. Continuo. Aqui. Faça a marcação. Então, dessa maneira, nós realizamos a detecção de poros, de descontinuidades em qualquer sistema anticorrosivo que foi realizado em cima de uma superfície metálica, via Holiday Detector, via seca, e a partir daí eu vou mapear, vou levar para relatório e vou pedir o conserto, né? Refazer essa área e eliminarem, né, essas descontinuidades, tá bom? Boa noite.